precisamos de um novo método construtivo para o nosso projeto. O que você acha? Ah, sim, eu andei analisando algumas assim, informações e tudo mais. Eu achei o bloco de gesso interessante para nós implantarmos, né? Então eu vou pesquisar sobre ele um pouco mais, daí eu te falo. Tá bem, me mantenha informado. Ok, tudo bem. Bom dia. Eu estava pesquisando sobre os blocos de gesso e acabei encontrando a sua empresa. E daí eu queria obter mais informações a respeito desses blocos. Eu gostaria da sua ajuda. Você pode me ajudar? Na verdade, se você for comparar o bloco de gesso com as alvenarias convencionais, né, você vai ter inúmeras vantagens. Em análise técnica, o bloco de gesso tem uma resistência mecânica maior que as outras alvenarias. Ele pode ser feito sobre o piso pronto, né, sobre piso, além de ser removida facilmente. Se você precisar quebrar ou algo do tipo, é mais fácil. As paredes de gesso apresentam maior isolamento térmico e acústico, e além de serem mais leves, né, aliviando a estrutura do prédio. Entrando na vantagem econômica, o preço de elevação do bloco de tijolo é mais barato por ele ser distribuído em pallets, certo? Mas se você for parar para pensar, a hora que você for produzir isso aí, a produção do gesso é mais rápida que o tijolo. Então você vai ganhar na produção, velocidade de produção e no custo por metro quadrado. Além de você ganhar espaço interno, né? Até porque o bloco de gesso ele tem ou 7 milímetros ou 10 milímetros, isso é padrão. Você também vai reparar que a quantidade de água utilizada na produção das vedações internas vai ser bem menor do que na alvenaria convencional, certo? Os blocos também têm uma representação ambiental. Se você for comparar a quantidade de energia da produção e degradação no meio ambiente, a do bloco de gesso é bem menor que as do bloco de alvenaria convencional, como no caso a alvenaria de tijolo ou de concreto, certo? Ok, Rafael. Obrigado por toda a sua informação e disponibilidade. Foi bem útil essas informações. E depois eu entro em contato com você e a sua empresa para falarmos mais sobre isso, tá bom? Valeu, tchau, até mais. Opa, espero ter ajudado. Bom dia, tchau, tchau, até mais. Então eu vou ver esse teste de dureza para ter mais informações sobre o gesso, para se é possível realizar ele. Você que vai dizer. Foi. 15 segundos, viu? 15. Alguém tá contando? Interessante. Mas então, pelo que o relatório falou, a tensão de compressão desse material é de 8,6 megapascal e 4,5, 4,8, 4,15, 3,59, dependendo da temperatura de tratamento dele. Interessante. Eu acho que isso daqui vai se enquadrar com o nosso aspecto. In the beginning, weigh the gypsum and water individually according to the recommended ratio. Next, mix the gypsum with water and start the timer. Then stir violently to ensure no gypsum aggregation is in it. This step is very important because it will affect the gypsum strength.
After stirring, knock the container to get rid of the inner bubbles. Next, pour gypsum slurry into the cube molds. Remove the redundant part by scraper. The gypsum has hardened, so we take out the cubes from the mold. After simple measurement of the length, put the cube into the compressive tester, waiting for the test. Olá. Então, sobre o bloco de gesso que eu havia mencionado, parece bem interessante para o nosso projeto. Então, eu fiz um relatório com as informações dele e mandei para o seu e-mail. O que você achou? Oi, eu vi sim seu e-mail e eu vou dar uma olhadinha, vou tirar umas dúvidas lá. Eu vi o telefone e eu já ligo lá, tá bom? Obrigada. Alô, bom dia. Eu sou da New Civil Construções e eu já entrei em contato para saber sobre os blocos de gesso. Você pode me explicar melhor a parte química dessas placas e como elas são feitas? Bom dia. Acabei de chegar na empresa. Posso te fornecer alguns dados? Só um minutinho. Bom, vou falar sobre as propriedades e fabricação do gesso. O gesso, que é conhecido também como gipsita ou sulfato de cálcio hidratado, ele contém 32,5% de óxido de cálcio, 46,6% de óxido sulfúrico, 20,9% de água em sua composição. O sulfato de cálcio é encontrado na natureza em rochas, que é quebrado em pedras, depois triturados até se tornarem em pó. Depois disso, é aquecido em fornos rotativos. De um lado, é adicionado sulfato de cálcio hidratado, o outro é aquecido a uma temperatura de 120 a 180 graus Celsius, para que seja feita a desidratação do sulfato de cálcio hidratado para tornar sulfato de cálcio hidratado. Para a obtenção da gipsita, é feita a hidratação do sulfato de cálcio hidratado. Adiciona-se água ao sulfato de cálcio hidratado até que a solução fique pastosa. Após feito isso, é despejado em um molde. Este, por exemplo, é como o tijolo que é usado nas construções civis. Espera-se em torno de 15 a 20 minutos para que parte dessa água evapore e torne-se novamente a gipsita, que é encontrada na natureza. Vale ressaltar que não é aconselhável que deixe gesso em contato com o ferro, pois o gesso tem parte de sua composição de água, que em contato com o ferro forma-se o gás H2, que faz com que o ferro se oxide, tornando a região que estiver em contato com o gesso amarelada. Caso seja necessário usar gesso em contato com ferro, é aconselhável-se que use ferro galvanizado ou que pinte o ferro a ser utilizado. A pintura é o método mais econômico, porém não tão eficiente quanto o ferro galvanizado, pois ele tem uma camada de zinco em sua superfície que impede a entrada de ar e água em contato com o ferro. Tá bom, muito obrigada. Tchau, tchau. Ai, como
você é responsável pela obra, eu vou te dar umas informações sobre o método construtivo para que você possa supervisionar lá na obra. É assim, o encaixe é tipo macho e fêmea, que facilita a elevação das paredes, sim. E o bloco, eles são colados assim com uma cola de gesso, uma cola específica para gesso. E daí não precisa do controle de espessura, porque ela é bem fininha. E esses blocos, eles podem ser cortados com qualquer tipo de serra ou serrote, e as sobras são facilmente reaproveitadas. E as instalações elétricas e hidráulicas, elas podem seguir o bloco mesmo, porque eles são vazados. Tem os tipos vazados, que eles são justamente para esse tipo de encanamento. E tem os que são cheios, os são ditos maciços. E essa cola do gesso, ela é bem importante na aderência dos blocos, e também não só para os blocos de gesso, mas também de concreto, cerâmica, madeira e outros materiais fibrosos. Ah, tá, entendi como funciona. Então eu vou prestar atenção lá na obra para ver se eles estão executando E olha esses certinho. vídeos que eu achei das montagens. Ah, deixa eu ver. Vamos marcar a reunião com a Engesol para a apresentação do nosso projeto. Ah, tudo bem, vamos sim. Não, fala de novo antes de eu gravar, para você ver. Então, sim. Ótimo. Agora fala o final já. Você pode me ajudar? Então, se você precisar quebrar ou algo do tipo, é o maior comportamento. As paredes de gesso. Pô, tá, dá uma pausa. Eu tava assim? Você vai reparar. Assim. Você também vai ver. Calma. Tá menor que a produção que a utilização. Caralho, também. Para de bater a coisa. Você também vai reparar que O que eu vou reparar? Dá uma pausa. Pode. Se você for reparar,